A paz do Senhor Jesus. Estudo bíblico com o evangelista Wilton. Parte 3. Hidrate o seu coração. João 7 verso 37 ao 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim, e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Introdução. Hidrate o seu coração. Todos nós sabemos que precisamos de água para sobreviver. Quantas vezes você já ouviu a frase que diz: água é vida? Mas eu quero falar sobre outra água com você. Quero falar da água que pode hidratar o seu coração. E o título dessa mensagem é: o hidrate o seu coração. Veja o que Jesus fala aqui em João 7 verso 37 ao 39, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim, e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! O que é isso que Jesus está dizendo? Que significa água viva? O que Jesus quer dizer com o se alguém tem sede, venha a mim e beba? Olha, para a gente entender, repare que no verso 37 está escrito sobre quando foi que Jesus falou isso. Foi no último dia da festa, que até era o dia mais importante. Sabe, os judeus tinham 4 festas anuais muito especiais para eles. E as festas judaicas normalmente eram longas. Uma festa de casamento, por exemplo, pensa que durava só o jantar da noite, que nada. Durava a semana inteira. A festa aqui recebia o nome de Festa dos Tabernáculos. E durava 7 dias. E nessa festa, todos os dias, os participantes iam ao tanque de Siloé, e lá enchiam um grande jarro de ouro com água e, cantando, saiam em procissão, carregando a água até o templo, onde ela era derramada no altar. Isso era feito em comemoração às chuvas do ano, regavam o solo, beneficiando a colheita. Mas, no último dia, isso não era feito, não havia essa cerimônia de buscar água no tanque de Siloé. No 7º dia da festa, os participantes se ocupavam em dar 7 voltas pelo altar, cantando salmos, agitando ramos em louvor a Deus. Então, esse era considerado o dia mais importante da festa, só não tinha água. Pois bem, aconteceu que Jesus estava lá, no meio dessa hora, justamente nesse momento quando o povo cantava e agitava os ramos, foi nesse momento que Jesus falou. Aliás, o verso 37 diz que o Jesus se pôs de pé e disse bem alto, ele gritou, se alguém tem sede, venha a mim, e beba. A Bíblia fala bastante de água, mais de 300 vezes, sem contar quando fala sobre chuva, sobre rios, sobre mares, então a Bíblia fala muito mesmo de água e de muitas maneiras. Água na Bíblia, tem hora que é símbolo de destruição, como aconteceu por exemplo, no dilúvio. Deus castigou o homem por suas maldades, inundando a terra. Água na Bíblia também simboliza a pureza, a purificação. Mas a Bíblia também fala de água como símbolo da bênção de Deus. Como nesse caso. Aqui, quando Jesus disse, quem tem sede venha a mim e beba, por quê? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está falando de bênção e essa mensagem é tão importante, que ela se repete em Apocalipse 22 verso 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, irmão, essa mensagem é importante. E ela é para quem
É para pessoas que ainda não são cristãs? Sim. É para pessoas que já são cristãs? Sim. É para todos, sabe por quê? É que todos nós precisamos da água da vida. Esse é o primeiro ponto da minha mensagem, todos precisamos hidratar o coração. E agora diga, eu preciso hidratar o meu coração. Olha, a água é o elemento de maior importância para a vida. A medicina usa o termo água corporal para falar do conteúdo de água que existe no corpo humano. É uma quantidade impressionante. Sabia que 75% do peso de um músculo é composto de água? O corpo humano tem cerca de 70% de água, nos homens adultos, nas mulheres adultas, a média é 60%. No corpo de um bebê a água representa 70%. Tem uma gravura que mostra o nível de água em alguns órgãos do corpo. Por exemplo, o pulmão é composto por 80% de água, o fígado 86%, o cérebro 75%. É impressionante como a água é importante para o corpo. É graças à água que a temperatura do corpo é regulada, os nutrientes e o oxigênio é transportado para as células, com a água os órgãos vitais são protegidos. Não tem como negar essa verdade de que a água é importantíssima para o corpo. Você não pode viver sem água. Agora, quando deixamos de tomar água, o organismo entra num processo de desidratação. A desidratação acontece quando a eliminação de água no seu corpo é maior do que a ingestão de água. Quando você elimina mais água do que bebe, aí você fica desidratado. E Deus fez tudo perfeito no corpo da gente, para não ficar desidratado. Deus criou uma luzinha de advertência, vê a sede, quando você sente sede. Esse é o sinal de que o seu corpo está precisando de água para não ficar desidratado. Agora, pessoa nenhuma é uma caixa d'água, que consegue estocar água para toda a vida. Então, é muito recomendado pelos médicos, pelos profissionais de saúde, que você beba diariamente, no mínimo, 2 litros de água. Não ignore a importância da água para o seu corpo. Não ignore. Agora, da mesma forma se passa com a alma. Sua alma necessita tanto de água quanto o seu corpo. O que o H2O significa para o seu corpo, Jesus significa para o seu coração. Diga para o seu irmão o que o H2O pode fazer pelo seu corpo, Jesus pode fazer pelo seu coração, pela sua alma. Amado, sabe por que algumas vezes, alguns de nós tratamos os outros de uma maneira tão ríspida, tão ignorante, tão grosseira? Sabe por que nos aborrecemos, às vezes, tão facilmente? Você já viu como algumas pessoas vivem super estressadas e quando falam, são secas, são sem graça? Outras vivem ansiosas, tão cheias de preocupação, e tem aquelas que são tão inseguras, tão para baixo, às vezes tão depressivas. Já ouvi de pessoas falarem assim, quando chega a sexta-feira à noite, sábado à noite, dia dos namorados, me dá uma tristeza, me bate uma depressão. A pessoa se sente mal, e essas coisas são apenas os sintomas de um coração que está desidratado. O coração está precisando da água viva. Está precisando da água de Jesus. Então, irmão, cuide da sua alma como você cuida da sua sede, que o corpo sente. Tenha o coração hidratado. Você precisa hidratar o seu coração. Agora, aonde é que a gente vai encontrar dessa água que hidrata o interior, o coração da gente? Veja, Jesus diz o seguinte: se alguém está com sede, se alguém precisa de água, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus disse mais: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Pergunta pro seu coração: está com sede aí? Porque é verdade, todos nós precisamos de água para viver. Fisicamente falando, todos precisamos de água para viver. Agora, espiritualmente falando, todos nós também precisamos de água para viver, portanto, seja
No corpo físico, seja na sua alma, no seu espírito, todos precisamos da água para saciar a sede. Mas a questão é que no assunto de alma, só existe uma fonte capaz de manter o coração da gente hidratado. O problema é que todo mundo vai buscar água para hidratar o coração em fonte errada. Olha o texto de Jeremias 2 verso 13, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Deus está falando de uma realidade que a gente não pode fugir. Fisicamente falando, o seu corpo precisa de água, tudo bem, é verdade. Mas é verdade também que, espiritualmente falando, você tem uma alma. Aonde está a mente, as suas emoções, sua vontade, seu poder de decisão, e que também precisa de água. Mas Deus está dizendo, os meus filhos, o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. Deus diz que abandoná-lo é um crime, na verdade, 2 crimes. Deus está falando, eu sou a água viva, eu sou a fonte dessa água que vai saciar você em todas as áreas da sua vida, mas o meu povo me abandonou, a fonte de água viva. Por que Deus está falando de fonte e não de fontes? É porque em questão de alma, só existe uma fonte de água viva, só existe uma e essa fonte é Deus mesmo. É Ele. E, quando a Bíblia fala de água viva, está falando de água que se move, de uma água que está viva e dá vida, essa água é viva e tem vida, e quem bebe dela se satisfaz, porque ela flui como um rio no interior da pessoa, essa água se movimenta dentro dela através do poder do Espírito Santo, e então flui numa correnteza tão generosa, que enche a pessoa e transborda dela para abençoar outras pessoas. Mas Deus está falando aqui, abandonaram a mim, a fonte de água viva. Esse é o primeiro crime. O segundo, Deus fala, estão prejudicando a si mesmos. Deus diz, cavaram as suas próprias cisternas, cavaram as suas próprias fontes de água, e eles pararam de receber da minha fonte. Pararam de vir à minha cisterna e começaram a andar segundo as suas vontades, os seus pensamentos e os seus desejos. E Deus chama isso de cisterna rachada, que não retém água. Deus está falando, e não vai ser suficiente para matar a sede do coração. Então, irmão, nós precisamos ter muito cuidado porque nem tudo que se bebe, sacia a sede ou faz bem pro corpo. Da mesma forma, para a alma da gente, a bebedice, as drogas, as baladas, as relações sexuais proibidas, essas coisas podem saciar um momento, saciar uma noite, mas são insuficientes para matar a sede. É só Jesus que tem o poder para matar a sede de dentro, a sede da alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Quer dizer que eu posso ser evangélico e ter sede? Pode. Ser evangélico só para ter uma religião não vai te levar pro céu. Aliás, é por isso que precisamos de Jesus, é por isso que precisamos nos arrepender do pecado e entregar nossa vida para Jesus, porque sem Jesus não tem salvação para a alma. O inferno existe e quem não tem Jesus é para lá que vai. Ah! Mas depois vai ter chance, se eu morrer hoje, vão acender vela, vão velar o meu corpo. Querido, se você não se arrepender dos seus pecados e entregar a direção da sua vida para Jesus, se você não beber da água que Ele tem para você tomar, a luz de uma vela não te ajudará a ver um palmo à frente do nariz e você não vai pro céu. Então, Deus está falando, isso é um crime. Você está matando a você mesmo, está trazendo morte para você mesmo e morte eterna, se você não beber da água da vida, que só Jesus tem para dar. Agora, talvez você diga, eu não entendo. Eu já tenho Jesus no meu coração, mas minha alma continua aflita, às vezes eu ainda sinto um vazio por dentro. Por que será que isso acontece? Acontece, querido, porque não adianta querer saciar uma alma sedenta bebendo da água que o mundo oferece. Ninguém vai conseguir saciar a sua sede, tomando de uma água que não venha do trono de Deus, que não corra do rio de Deus,
que não venha da cidade de Deus. A Bíblia fala sobre isso em Ezequiel 47, que existe um rio que desce do trono de Deus e corre para o templo. Quando nós temos Jesus na nossa vida, nós somos o templo de Deus, e qual é a revelação? Que de dentro de você, essa água flui, essa água corre, ela se move. Então, o que eu e você precisamos fazer? Precisamos beber da água viva. Se inscreva no canal.